paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão. Você que vai estar vendo essa live, você que ainda vai ver essa live, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. A gente estava com um plano de fazer essa live no monte hoje, né? Ia ser hoje no monte, agora a partir de 8 horas, mas o nosso plano não é o plano de Deus. Deus tem um plano maior e melhor, né? Então, aí liguei para o meu amigo pastor Paulo aqui. Amém. E estamos aqui hoje na casa do pastor Paulo para fazer essa live com um tema. Vamos abordar o tema arrebatamento. É um tema que nem todos ainda ouviram falar, né? Muitos já ouviram falar, mas nem todos ainda ouviram falar, e Deus tocou no nosso coração de estarmos fazendo essa live com esse tema, porque estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, os últimos momentos. A gente tem visto tantas coisas acontecendo a respeito de rumores de guerra, a respeito de pais contra filho, filho contra pai, a violência, o amor de muitos esfriando, e isso está tudo na Bíblia. Quando você vai lá no livro de Mateus, capítulo 24, você vai dar uma lida lá, você vai ver que tudo isso que está escrito já está acontecendo, né? E a cada dia que passa está piorando mais, está aumentando mais, onde eles estão querendo impor, né? Estão querendo fazer com que as pessoas aceitem que o errado é certo, né? E o certo é errado, e estamos vivendo esse tempo. É um tempo onde já está ficando insuportável, e quando chegasse esse tempo, aqueles que estavam voltados para Deus, aqueles que estavam conectados com Deus, iam entender que estava chegando os últimos dias. E estamos nos últimos dias já, né? Então, até as pessoas que ainda não leram a Bíblia, a partir do momento que ouvir essa live, vão estar entendendo que estamos vivendo o último dia, os últimos momentos aqui nessa terra, né, pastor? Amém. Bom dia a todos, a paz seja com todos. Como o missionário Claudinei falou, a gente está nos últimos dias, então Deus deu a direção para fazer essa live, para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas e dando direção também daquilo que Deus Ele tem, né, para os últimos dias, porque tudo que está acontecendo tem base bíblica. Então, e a Bíblia é a palavra da verdade. Então a gente vai ter o entendimento do que está acontecendo na Bíblia, com o que está acontecendo nos dias atuais e o arrebatamento. Então hoje a gente está aqui para passar para vocês. Em nome de Jesus, que a gente venha diminuir nessa hora, para que Deus venha crescer e que o Espírito Santo venha nos instruir. Amém. Para que a gente venha, todos, não só nós aqui, mas todos que forem ver essa live, entender realmente o que é o arrebatamento. É um tema que a gente iniciou, a gente até fez um banner e colocamos no banner a respeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que é para a gente dar início nessa live. Mais uma vez aí, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Está aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Vou retornar aqui, vou puxar aqui agora, vou dar um início aqui do versículo 15 até chegar no versículo 17. Tá, pastor? Só para a gente ter uma noção, vou retornar, vou voltar alguns versículos aqui para entender melhor. No versículo 15, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu já havia lido o versículo 17 e 18, mas às vezes vocês não iam entender um pouco a respeito do que a gente está falando. Eu voltei um pouco atrás para a gente ter um melhor entendimento da palavra, né? Vocês que estão entrando na live aí agora, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Aqui ele nos fala, meus irmãos, que quando Jesus estiver para voltar, haverá o arrebatamento, né? Então o arrebatamento será o rapto da igreja. Quando Jesus vier,
ele vai estar raptando, tirando a igreja da terra, porque vai estar iniciando a tribulação aqui na terra. Vai estar começando a tribulação, onde haverá um grande sofrimento, onde haverá as pessoas que não estiverem conectadas com Deus, as pessoas que não tiverem se entregado a Jesus, né, se convertido ao Senhor. Converter é desviar. Eu estou indo num mau caminho aqui, eu vou converter, vou seguir um caminho correto. E se converter, Jesus disse assim: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já nos mostrou qual é o caminho certo que devemos seguir. Jesus é o caminho. E você seguindo Jesus, você se entregando a Ele, você se rendendo a Ele, você vai ter essa grande oportunidade de viver para sempre ao lado de Jesus. O arrebatamento ele vai acontecer antes da volta. A volta de Jesus ela está próxima, mas o arrebatamento está bem mais próximo do que a volta de Jesus. Então a Bíblia aqui nos fala que aqueles que morreram, que já se foram, aqueles que morreram, os nossos irmãos que já morreram, mas quando eles morreram, eles estavam conectados com Jesus, estavam ligados diretamente com o Senhor, eles não viram a morte, né? Eles apenas estão adormecidos, e naquele grande dia eles vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos, né, a gente não sabe quando será o arrebatamento, que dia será, se é hoje, se é daqui 1 ano, 10 anos, não sabemos quando, mas temos que estar preparados para esse grande dia. E através dessa live queremos preparar vocês também para esse grande dia, para que vocês entendam melhor, porque para que a gente não fica vivendo de qualquer maneira aqui nessa terra, né, pastor? Porque o arrebatamento está próximo, meus irmãos, e nós não podemos calar, nós não podemos ficarmos de braço cruzado, olhando tudo acontecer e sabendo do que está para acontecer e deixar acontecer. E muitos conhecidos nossos, muitos familiares nossos ficarem para trás aí, e a gente sabendo do que está para acontecer, né? Está para acontecer algo nessa terra que o mundo jamais viu, jamais passou, né? Mas já ouviram falar, muitos já ouviram falar, né? Nem todos, mas muitos já ouviram falar a respeito do arrebatamento, algo que está para acontecer a qualquer momento. Amém, meus amados? Amém. E é algo que o mundo, ninguém vai entender, né? O que vai acontecer. Mas algo que eu queria também citar aqui é sobre os sinais, que fala que haveria guerra, nações contra nações, que o amor de muitos esfriariam. Quando a gente trata o amor de muitos esfriar, não é só lá fora, igual a gente vê casos aí que vem acontecendo na mídia. É a gente mesmo fazer uma autorreflexão da gente. Esse tema, o arrebatamento, é um alerta para mim, para o missionário Claudinei, para todos nós. Ninguém está isento. Todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que ser transformado por Deus. Então é a gente ter ciência que quando Deus deu esse tema para a gente estar abordando, Deus ele queria dar um alerta para cada um de nós. E o arrebatamento ele vai ser algo assim muito rápido. Quando Jesus ele vir buscar os deles, arrebatar. A Bíblia fala que em Gênesis que Enoque foi arrebatado. Mas por que Enoque foi arrebatado? Porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele tinha um coração em obediência a Deus. E Deus arrebatou ele. E assim a nós, a gente tem que buscar uma transformação de vida, buscar uma renovação dentro de nós mesmos, mudar alguns costumes, porque tudo que está na Bíblia vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado, porque a Bíblia ela é um livro que milenar, mas de grande valia, e assim vai ser o resto da vida. É a palavra de Deus. Isso aqui é o próprio Deus falando com a gente, nos instruindo. Então esse tema hoje é para um alerta para nós. Amém? Amém, glória a Deus. E quando você falou aí, pastor, a respeito de a palavra é o próprio Deus, lá no livro de João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o verbo, a palavra, quem se fez carne e habitou entre nós? O próprio Jesus Cristo. Então quando você está lendo a palavra, você está conversando com Jesus, né? E nós estamos aqui agora conversando com Jesus. Jesus
interagindo com a gente e a gente interagindo com vocês. E Jesus falando com vocês também, porque a palavra é o próprio Senhor. Então, por isso não podemos deixar de ler a Bíblia, não podemos deixar de passar essa instrução a respeito do arrebatamento. O arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Vamos ficar alertas, vamos estar preparados. É como o arrebatamento, é como assim, você sabe o horário, tem um ônibus que está para passar, vai passar um ônibus para você fazer uma viagem, mas você não sabe o dia nem a hora. Mas se o ônibus vai passar em frente à sua casa, você não sabe nem o dia nem a hora. Então você vai estar preparado, você vai deixar já a sua porta com uma volta só da chave, você já vai estar deixando as suas roupas mais preparadas para que você já venha trocar mais rápido, na hora que você escutar o barulho do ônibus vindo. Tem o barulho do motor, e o barulho do arrebatamento vai ser o barulho da trombeta. E você vai estar preparado para esse grande dia, se preparando e preparado. Então, para que quando esse ônibus passar, você já estiver prontificado para entrar nele. E o arrebatamento vai ser isso, como o pastor falou, que vai ser muito rápido. A Bíblia fala que será como um piscar de olhos, como você piscar o olho. Enquanto nós estamos conversando aqui, já piscou o olho várias vezes. Então vai ser assim, você piscou o olho, abriu o olho, você já vai estar com Jesus lá nas nuvens. Ou alguns vai piscar o olho, abrir o olho, às vezes um ente querido que estava do lado já não vai estar mais, um filho já não vai estar mais, vai estar ouvindo várias pessoas gritando, vai estar escutando avião caindo, carro batendo. Vai ser algo muito triste para aqueles que ficarem, Então, vai ser um rápido, vai ser coisa muito rápida, Vai acontecer algo que a Terra jamais viu acontecer. Então, e a Bíblia fala também que todos os joelhos dobrarão, independente se a pessoa crê, independente se a pessoa não crê, se a pessoa quer acreditar ou não quer, mas naquele dia elas vai dobrar o joelho perante a Deus, porque elas vão estar arrependidas, porque vão ter ouvido falar do arrebatamento, mas muitos não vão querer se preparar para esse grande dia. A própria Bíblia já nos alerta a respeito disso, que muitas pessoas vão estar ouvindo a palavra de Deus, mas não vão querer dar ouvido. Mas naquele grande dia eles vão entender que realmente era verdade tudo que estava sendo falado, realmente era verdade tudo que estava sendo alertado, instruído, e eles vão haver um arrependimento, vai haver mais uma chance, mas em meio à tribulação, mas vai haver mais uma chance, mas vai ser um tempo de muito sofrimento, um tempo onde que haverá choros e ranger de dentes, mas haverá mais uma oportunidade para eles ficarem, mas será muito triste, vai ser um tempo de muito sofrimento, Então a gente está querendo alertar aqui a respeito do arrebatamento, para que você que está vendo essa live participe naquele grande dia desse grande acontecimento que vai ser, Esse arrebatamento vai ser um acontecimento onde que essas emissoras aí vai estar falando, a pessoa vai estar ligando a televisão, desapareceu milhões de pessoas pelo mundo, muitos vão estar querendo colocar desculpas, para que as pessoas não entendam que foi o rapto da igreja, o arrebatamento que Deus veio tomar todos aqueles que estão ligados a Ele. Outra coisa que eu e o pastor Paulo estavam conversando agora há pouco, que somos falhos, não existe um nessa terra que não falha, não existe um nessa terra que é pecador, não existe um sequer, todos nós pecamos, todos nós falhamos, Então a gente tem que entender o seguinte, que temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos Jesus que está pronto para nos perdoar, pastor? Isso. Quando Deus ele entregou o único Filho dele por nós, Jesus veio para nos salvar, veio para nos libertar do pecado, veio para nos instruir que tem como se arrepender, tem como se reconciliar com o Senhor. Mas essa reconciliação e esse arrependimento, meus irmãos, ele tem que acontecer enquanto estamos vivos. A oportunidade de ter um encontro com Jesus é enquanto estamos vivos. Porque essa decisão ela é minha, ela é do pastor, ela é sua, e tem que ser uma decisão tomada por cada um de nós. Para aceitar Jesus é uma decisão de cada um de nós. Temos que ter isso em mente, porque no dia do arrebatamento a Bíblia fala que haverá dois, um será tomado e o outro ficará. Então não vai ser todos que vão ser arrebatados. Então a gente tem que fazer de tudo, fazer por onde está, participar desse grande acontecimento. E como eu posso participar desse acontecimento? É você aceitando Jesus como seu único fiel Salvador, confessar Ele como seu único fiel Salvador,
você seguir Jesus como seu único caminho, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, é só Ele que vai nos levar ao Pai, somente Ele é capaz de te levar a ter esse grande encontro com o Senhor, né? Então, você fazendo isso, aceitando Jesus como seu único fiel Salvador, você entendendo que Jesus ele é o único caminho da sua vida, Ele é o único que vai te levar até a Deus, você vivendo uma vida de arrependimento, você reconciliando com Deus todos os dias, você dando um bom testemunho onde quer que você for, já é o passaporte para estar nesse grande dia, né, pastor? É isso mesmo. E o missionário Claudionei falou aquela hora o exemplo sobre o ônibus, sobre exemplo de condução ou sobre o avião. Para você entrar num ônibus e viajar no avião, você tem que ter o passaporte, você tem que ter o seu documento de identidade. O que seria isso trazendo para o arrebatamento? Alguns quesitos para você subir. Você tem que ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? O seu passaporte, a identidade, o que? Uma mudança de vida. Você tem que ter uma mudança de vida. Em todo lugar que Jesus chegou, ali houve uma mudança. O encontro com a mulher adúltera, ali houve uma mudança. Zaqueu, que era cobrador, ali houve uma mudança. E todo mundo, todos pecaram, mas todos se arrependeram e mudaram a trajetória de vida. Então é assim com a gente. A gente vai errar, a gente vai pecar, mas a gente tem que pedir perdão e mudar a trajetória de vida. A gente não pode acostumar a viver uma vida de pecado, a viver uma vida fazendo coisas erradas. Só dar um exemplo aqui, às vezes alguém que passa a perna no outro e vai vivendo repetidamente. A partir do momento que você pediu perdão, é você ter uma nova vida. Até porque Jesus, ele sempre, onde ele chegou, ali houve um milagre. Lá nas bodas, quando faltou vinho, e eles vão e perguntam para Maria. Perguntam assim para Maria, falando que o vinho acabou. Aí Maria vira e fala assim, apontando para Jesus: fazei tudo que ele disser. Então ali naquela passagem, a própria Maria reconhecendo o poderio de Jesus, que ele é o intermédio até Deus. E quando ela fala fazer tudo que ele disser, ela está se referindo também à palavra de Deus, todas as instruções que Jesus dá. E uma das instruções que ele dá, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É algo que você pode aceitar aí, você pode fazer a sua oração entre você e Deus, receber Jesus. Então a gente tem que se atentar muito à palavra e à clareza da palavra, e não fugindo do tema arrebatamento. Aqueles que ficarem aqui na terra vai ser um período muito difícil. Um período muito difícil porque vão haver muitas coisas no período da tribulação, né, missionário? Muitas coisas. E a gente também não pode deixar de falar que vai ser um período do anticristo. Verdade. O anticristo, ele vai vir, vai ser 7 anos de muitas coisas boas. Muitas coisas boas, tudo bem. E depois desses 7 anos vai ser só tormenta, ou seja, ele vai vir como um falso Cristo, para tentar enganar as pessoas. Mas na verdade ele não é Cristo, porque o verdadeiro Cristo está no céu, à direita de Deus. Então a gente se atentar muito. Talvez o tema que a gente está trazendo aqui é um tema forte, né? Algo assim, muito esclarecedor, mas é algo que se faz necessário para os dias de hoje. E a ideia nossa é essa, é trazer a palavra da verdade mesmo, palavras que fortalecem, para estar orientando não só a gente, né? O primeiro começo da gente, como todo mundo. Amém. É muito forte isso. Mais uma vez, bom dia a todos vocês que estão aí na live, que estão participando com a gente. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Esse tema, ele mexe muito com a gente, porque é um tema que faz com que a gente comece a mudar o nosso modo de agir, porque a gente começa a temer aquele grande dia. Temer
Por quê? Porque a gente tem que fazer de tudo para não ficar, né, Gustavo? Que será muito sofredor aquele grande dia. Né? Às vezes a gente vai estar trazendo algumas palavras aqui, mas os irmãos, não, está sendo meio duro nas palavras, mas a palavra de Deus, ela tem que ser falada, tem que ser pregada. Deus, ele é um Deus abençoador, ele é galardoador, ele é abençoador, mas Deus é paz, ele é amor, mas ele é justo, ele é justiça. E a justiça de Deus está para acontecer a qualquer momento, né? A justiça de Deus vai vir sobre a terra, a ira de Deus virá sobre a terra, e ele não quer que aqueles que estão ligados a ele passem por esse momento do castigo de Deus, né? É um pai que vai estar castigando aqueles que não quiseram ser realmente filhos, né? Castigando, que eu falo assim, trazendo uma nova oportunidade, né? Que será a nova oportunidade de se arrepender e ser salvo, mas vai ser em meio à tribulação, em meio a muito sofrimento, né? Então a gente está trazendo para vocês uma orientação de uma oportunidade que vai ser uma melhor oportunidade que a gente vai ter, né? Ser arrebatado, mais uma chance de ser arrebatado, de viver, de encontrar com Jesus lá nas nuvens, e a gente será transformado num corpo de glória, um corpo incorruptível, né? Um corpo que não tem pecado, porque a carne peca, a carne a todo momento ela te chama ao erro, ela te chama aquilo que não agrada a Deus, é uma luta constante, né? A partir do momento que você aceita Jesus, você começa a ter que lutar contra você mesmo. Você começa a vencer você mesmo todos os dias. Por quê? Porque a carne, ela grita para que a gente peca, né? O mundo, ele grita para que a gente erre. O mundo ao nosso redor, né? Tudo ao seu redor te leva a pecar, te leva a fazer algo que não agrada a Deus. Então você tem que estar lutando contra isso todos os dias. Você tem que procurar lutar contra isso, e quem vai te dar vitória em meio a tudo isso é o próprio Jesus Cristo. Você está com Jesus a todo momento, fala: Jesus, me ajuda a vencer essa luta, me ajuda a me vencer, me ajuda a conseguir, a alcançar aquele grande dia, estar contigo aí no arrebatamento, naquele grande dia, porque a Bíblia nos fala aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52 ao versículo 58, nos fala assim: num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém. Glória a Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. O pecado ele te dá legalidade à morte, né? Que o salário do pecado é a morte, né, meus irmãos? E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. É tremendo. Então, seremos transformados num corpo de glória, porque a carne ela leva ao pecado, e o pecado leva à morte. E quando você aceita Jesus, você está dizendo que a morte já não tem mais vitória sobre a sua vida, porque você está caminhando rumo à vida eterna, que é viver com Jesus eternamente. Estamos aqui de passagem, ninguém aqui é eterno, ninguém aqui vai ficar para semente. O único que
morreu e está vivo agora é Jesus Cristo, o único. Ele é o único. Jesus, ele ressuscitou, se transformou num corpo de glória. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador e ele está vivo agora. Ele também diz que ele quer viver na sua vida, ele quer fazer parte da sua vida, ele quer viver eternamente com você. Ele te chama nessa manhã, nesse momento, não sei qual horário que você vai estar vendo essa live, você que está vendo agora, Jesus te chama ao arrependimento, Jesus te chama a você entender que a oportunidade de mudar de vida é agora. A oportunidade de você estar sendo transformado por Jesus é agora, aceitar Jesus é agora. Ah, mas eu ainda estou novo. Ah, mas agora eu já fiz tantas coisas, então é agora, o momento é hoje, é nesse momento que você está sendo chamado a se converter, a se desviar do mal e da aparência do mal e se entregar ao Senhor Jesus, né? Largar os vícios, largar tudo aquilo que te impede de ter uma conexão com Deus, porque os vícios, quando eu falo vício, não é só vício de droga, não é só vício de bebida, não é só vício de cigarro, mas é o vício de falar mal do próximo, o vício de desejar mal ao próximo, o vício da inveja, o vício do ciúme, o vício de tudo aquilo que te faz pecar, de tudo aquilo que te afasta de Deus. É tempo de se arrepender de tudo isso, é tempo de abandonar tudo isso e se entregar totalmente ao Senhor Jesus, né? Estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra e estamos aproximando da Páscoa, uma celebração que é feita da Páscoa, né? A gente estava até falando a respeito disso agora há pouco, enquanto o pastor Luciano também até estávamos conversando a respeito. E quero deixar um abraço aqui também para minha esposa, minha filha, a Leidiane, a Júlia, meus pais, as minhas irmãs, meus sobrinhos, todos vocês aí, minhas afilhadas, meus compadres, o Paulo Henrique está aí vendo essa live, Paulo Goulart, todos vocês aí que estão vendo aí, que estão vendo essa Letícia, todos que estão vendo aí, a Cleide, minha irmã, também está vendo essa live, que Deus abençoe poderosamente. Eu vi também, quando iniciou a live, acho que a Adriana estava vendo essa live, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Temos que estar atentos, gente, para esse grande dia do arrebatamento. É algo que muitos ainda não ouviram falar, mas vai acontecer. Mesmo, eu nunca ouvi falar, mas vai acontecer. Esse dia está chegando, esse dia está muito próximo, e a gente quer alertar vocês através dessa live. Se entrega ao Senhor, confessa Ele como seu único salvador, fiel Salvador, e se renda a Ele de corpo e alma, porque a gente vai estar agora celebrando a Páscoa. A Páscoa significa ressurreição. Amém. A Páscoa não é um chocolate, não é uma troca de doce, não é uma troca de eu trouxe um ovo de Páscoa para você aqui, traz um para mim, a gente faz a troca aqui, vamos comer um chocolate, vamos ficar felizes, mas deixar passar desapercebido algo que é tão precioso, que é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e quando ele morreu lá na cruz, ele morreu para nos salvar, né? Ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna, para mostrar que todo aquele que se entregar a Ele vai vencer a morte naquele dia, não verá a morte. Não sei se você já foi em algum velório, a pessoa parece estar dormindo. Aquela pessoa ela teve uma chance de se converter antes de morrer. Teve uma chance ali. Tem pessoas, mas aquela pessoa ela nem conhecia Jesus, mas às vezes nos últimos segundos ali, Jesus teve um encontro com ela e ela aceitou Jesus antes de morrer. E você vê, ela vai lá no velório, olha a pessoa parece estar dormindo. Porque a Bíblia fala que aqueles que morrerem em Cristo estarão dormindo, porque eles não verão a morte, né? Então, como será maravilhoso aquele dia, né? Como será tremendo você poder saber que vai ter um encontro direto com Jesus. A Bíblia nos relatou aqui que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e assim nós que estivermos vivos, a gente não estiver ido até naquele dia do arrebatamento, estaremos indo de encontro com Jesus nas nuvens, né? Lá ele vai estar nos abraçando, lá ele vai estar dizendo: valeu a pena tudo aquilo que você passou, valeu a pena aqueles momentos de luta que você suportou, as aflições que você passou, mas será um dia muito maravilhoso, aquele grande dia. Então, ninguém sabe quando é, né, pastor? Nós não sabemos nem o dia nem a hora, não sabemos nem o dia do arrebatamento, nem o dia e nem a hora que vamos morrer também, não sabemos.
Então o momento é agora, enquanto estamos vivos. Né? O hoje é o real, o ontem já passou e o amanhã só a Deus pertence. Então o momento é hoje. E desde lá a Páscoa ela é uma representação de Jesus. Por quê? A palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis que quando Moisés fala que o anjo da morte ele vai passar matando os primogênitos, e somente aquela casa que tivesse com o sangue do cordeiro na porta, o anjo não entraria ali, não mataria o primogênito. E esse sangue do cordeiro tinha que ser um cordeiro imaculado, sem nenhum ferimento, puro, um cordeiro separado pelos outros. E quem é a representação do cordeiro nos dias de hoje? Jesus. Aleluia. Jesus é puro, Jesus não teve pecado, Jesus viveu uma vida reta. Então, nos dias de hoje, o que pode salvar a gente, a salvação? Está em Jesus. Então, Deus lá quando fala da Páscoa, lá no livro de Gênesis, Deus ele já envia preparando o povo para a vinda de Jesus. Então, isso que a gente está pregando, ensinando aqui, não é de agora, isso é lá dos tempos de Moisés. Verdade. Deus ele sempre vem nos preparando para quê? Para ter esse encontro com Jesus. E essa preparação, ela é diária. Preparação é diária, a mudança de vida ela é diária. Como o missionário Claudinei disse, a minha luta é contra mim mesmo, em mudar minhas atitudes, em mudar a minha rotina do dia a dia. A Bíblia fala que Zaqueu ele sobe numa árvore para ver Jesus. Se for entender biblicamente, essa árvore ela era uma árvore espinhosa. E Zaqueu ele era um homem baixo e estava no meio da multidão, ele subiu lá em cima. Aí Jesus fala, Zaqueu, fala que viu Zaqueu, convém que hoje eu durma na sua casa, eu entro na sua casa. Mas qual foi a primeira casa que Zaqueu abriu para Jesus? O coração. Então a primeira casa que Jesus ele quer entrar na sua vida é no seu coração. Quando ele entrar, aí a transformação entra. Aí você fala assim, mas como que eu vou ter força para mudar alguns hábitos? Às vezes eu já vivi uma vida toda assim, lendo a palavra, orando, pensamento positivo, porque nos dias de hoje, muita gente elas dão mais valor para as coisas negativas, para as falas negativas, para pensamento negativo do que para pensamento positivo. As pessoas tendem a ir mais para o lado negativo do que para o lado positivo, mas por que tem que ser assim? Não é bíblico, não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que a gente tem que viver uma vida de pensamento negativo. Só que o dia a dia é tanta coisa que acontece que as pessoas acham que é mais fácil você viver a vida de uma forma negativa. Não. Está repreendido esse nome de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia fala que a gente é mais que vencedor. E todo aquele que é vencedor, para ele ser um vencedor, ele tem que ter um pensamento negativo. Então hoje Jesus ele quer te dar uma trajetória nova da sua vida. Às vezes tem alguma área da sua vida que você já estava desanimado, que você já tinha entregado, mas Deus hoje ele te fala, Jesus te fala que ele é com você e que ele está alinhando a trajetória da sua vida. Amém. O pensamento negativo ele é uma guerra, a maior guerra que tem é na mente. Às vezes tem muitas pessoas aí que vai estar vendo essa live, às vezes está passando por essa guerra. E é o que o pastor falou aqui, leia a Bíblia, procure ter pensamentos positivos, procure ouvir um louvor dentro da sua casa, procure a dizer a Jesus que você tem Ele como seu único fiel Salvador, que Ele é a sua força. Fraco nós somos, né, pastor? Nós nascemos, a Bíblia fala que no livro de Jó que nós somos fracos, mas a nossa força ela vem do Senhor. A Bíblia também nos fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você estiver se sentindo fraco, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida a partir de hoje. Fala, Senhor, o seu poder venha se aperfeiçoar em mim, que sou fraco, que sou falho. E eu preciso que o Senhor venha me renovar nessa manhã, nessa hora, que o Senhor venha derramar a tua glória, a tua força sobre mim.
Tire de mim todo pensamento negativo, tire de mim toda intenção ruim, tudo aquilo que tentou me oprimir, toda palavra que tem vindo no meu ouvido para fazer com que eu venha tentar contra mim, para que eu venha tentar contra o próximo, que essa palavra venha ser tirada da minha mente, venha ser tirada da minha vida. E fala com Jesus: Jesus, a minha mente é do Senhor, consagra a sua mente ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, o seu sentimento, a sua casa, a sua família, o teu casamento, o seu trabalho, os seus planos, os seus projetos, consagre eles ao Senhor. E viva uma vida com o Senhor, sabendo que estamos aqui de passagem. Lutas todos nós temos, problemas todos nós passamos, mas nós temos um entendimento a partir de quando a gente aceitou Jesus como nosso único e fiel Salvador. Nós entendemos que aqui estamos de passagem. Hoje você está vendo aí, não sei se você vai estar vendo a live, se vai estar chovendo onde você está aí, né? Pelo menos onde a gente está aqui está chovendo. A gente ia estar fazendo essa live num monte, mas Deus preparou a chuva nessa manhã para fazer com que você esteja no conforto da sua casa. Às vezes você ia estar saindo se não estivesse chovendo, e Deus fez com que chovesse para que a gente pudesse estarmos aqui hoje falando da palavra, ouvindo a palavra, você aí também dentro da sua casa ouvindo a palavra, porque Ele tem um plano na sua vida. O plano dele é maior e melhor do que os nossos. Então a gente quer orientar vocês a respeito do arrebatamento. Em João capítulo 14, versículo 1 ao 6 diz assim, o título está assim, ó: Jesus, o caminho para o Pai. Aí o versículo 1 já diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Olha que tremendo. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei, olha que tremendo, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele foi para a direita do Pai, ele veio aqui, morreu para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia, que é a Páscoa, né, que vamos celebrar no domingo, dia 20, né? Vamos estar celebrando a Páscoa. Ele morreu, ressuscitou, foi para a direita do Pai e disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, estou preparando morada para vocês. Ele não vai nos deixar não, meus amados. Independente da situação que você está vivendo, o problema que se levantou contra a sua vida, se entregue ao Senhor e espere esse grande dia. Ele vai vir para te buscar. Ele vai te tirar de todo esse sofrimento, Ele vai te tirar de toda essa aflição que você está vivendo. Jesus disse também: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, venceu a morte. Por mim, por você, né, pastor? Por Amém. Todos vocês. E ele diz assim: e eu voltarei, prepararei morada para vocês. E eu voltarei para te buscar, para que aonde eu estiver, você esteja comigo. Glória a Deus. Então aguarde mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Não é tempo de se desesperar não, não é tempo de ficar apavorado não. Espera mais um pouco, espera aí. Jesus está voltando. Aguarde mais um pouco, é só mais um tempo. A volta de Jesus está muito próxima, meus amados. Lá não haverá nem choro, lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, né, pastor? Lá não haverá sofrimento, lá haverá... Enquanto nós estamos falando aqui, a gente sente a paz do Senhor, a gente sente a glória de Deus sendo derramada. Imagina você viver junto dele, lado a lado com ele. Glória a Deus. Que tremendo será, né? Aqui dá sequência. Aqui fala aqui, versículo 3 fala assim: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí o versículo 4: e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Aí eu faço uma pergunta em cima disso aqui, nesse versículo 4. Você sabe o caminho? Você sabe qual é o caminho? No versículo 5 em diante, Jesus diz aqui, ele te mostra qual é o caminho. Jesus diz assim no versículo 5 de João capítulo 14, ele diz assim. Aí Tomé pergunta, Tomé fala assim, Tomé, ele estava caminhando com Jesus aquele tempo todo, ainda não tinha entendido qual era o caminho, né? Jesus fala assim, então Tomé perguntou: Senhor,
nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Se nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Tomé era um dos discípulos que estava caminhando com Jesus. Jesus já tinha instruído a respeito da morte e da ressurreição dele. Jesus já estava ali conversando com ele antes de ir para o Pai. E estava já confortando o coração deles que ele ia preparar uma morada e ia voltar para buscar eles, para eles não ficarem desesperados aqui. Era só por um certo tempo, né? Aí Tomé vai lá e pergunta: mas se nós não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos, e como vamos saber qual é o caminho? Tomé estava tão desorientado que ele já não sabia nem para onde Jesus ia. E nem sabia qual era o caminho. Aí Jesus, com um amor tão grande, um amor que nos salvou, esse amor que veio para nos salvar, ele sofreu por nós, ele morreu por nós. A Bíblia, se for relatar tudo que Jesus passou aqui, se a gente fosse ler, a gente se traumatizava quando fosse ler, porque ele sofreu, não foi só o que passa aqui, ele foi chicoteado, foi cuspido, foi espancado, arrancaram a barba dele, transpassaram ele com a lança, ele foi pregado numa cruz que não era para ele, a cruz era de Barrabás, era uma cruz grande, e Jesus não tinha a estatura de Barrabás, foi esticado na cruz. Quando pregaram foi no punho, no momento que quando ele morreu, o prego já estava na palma da mão. Então não é só isso que ele passou por nós não, meus amados, ele sofreu foi muito. É sofrimento demais que ele teve por nós. E nós ficamos aí, que aceitar Jesus o quê? Outro dia eu vi uma reportagem, eles entrevistando um pessoal num país aí, até mesmo aqui no Brasil, numa praça aí. Parava assim: você acredita em Jesus? O outro: não. Parava aí: você acredita em Jesus? Não, não vem falar comigo disso não. A essas pessoas, eu oro para que elas venham conhecer Jesus e aceitar Ele antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus, porque todos os joelhos vão se dobrar perante a tribulação, perante aquele momento. A trombeta vai soar, haverá o arrebatamento. Imagina você está aí com seu esposo, ou com a sua esposa, com seus filhos, e é o arrebatamento agora. Eles vão, você fica. Como vai ficar sua mente? Como você vai ficar aqui nessa terra? A Bíblia também nos relata em Apocalipse que quando tiver a tribulação, as portas do inferno serão abertas para que os demônios venham atormentar aqueles que não foram fiel a Deus. Imagine no meio de tudo isso, você sabendo: peraí, fui alertado a respeito do arrebatamento, fui alertado a respeito de aceitar Jesus como meu único fiel Salvador, mas eu não quis. Agora, em meio a essa tribulação, vou ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito. Quem não orava vai ter que começar a orar, quem não jejuava vai querer jejuar, aqueles que não pregavam a palavra vão querer começar a pregar a palavra, porque eles vão entender, vão ficar para trás, vai falar assim: não, agora eu tenho que começar a ganhar almas aqui, porque ainda tem mais uma chance, em meio a essa tribulação e esse sofrimento, ainda tem mais uma chance. Aí haverá perseguição, porque a besta, o anticristo, ele não vai querer deixar. A Bíblia fala que o anticristo ainda não se levantou porque tem algo que está impedindo ele se levantar, e quem está impedindo ele se levantar é a palavra de Deus, é as pessoas que estão pregando o evangelho, é o próprio Espírito Santo que está impedindo que o anticristo se levanta. Mas quando houver o arrebatamento, o rapto da igreja, o anticristo surge e vai começar a perseguir aqueles que ficarem. Mas eu sou cristão, eu fiquei, agora como eu vou fazer? Você vai ser perseguido, você vai ter que pregar a palavra, você vai ter que dar um jeito de ganhar almas, você vai ter que dar um jeito de se salvar, porque vai ter essa chance, mas vai ser uma chance em meio a muitas dores, em meio a muitos sofrimentos. Então nós estamos falando a respeito do arrebatamento aqui, meus amados, porque é uma chance tremenda que Deus está dando para nós. Verdade. Porque eu estou lendo aqui agora para a gente estar refletindo ainda mais, para finalizar, está já indo para o final dessa live, João capítulo 14, do versículo 1 ao 6. A gente já está chegando aqui agora no versículo 6, diz assim: Tomé no versículo 5 diz assim: Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, e como vamos saber o caminho? Olha para você ver. Aí Jesus, com aquele amor grande, ele vai lá e responde a Tomé: Eu sou o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Você não tem como ser arrebatado, você não tem como ir para o céu se você não tiver Jesus
como o seu único caminho. Glória a Deus. Não há outro nome, não tem outro nome a não ser o nome de Jesus. Ele disse aqui, Jesus disse, eu não estou falando da minha própria boca, o pastor Paulo também, ele não está falando da própria boca, nós não estamos aqui, se deu na cabeça deles lá, eles estão falando, não é. Nós estamos falando o que está aqui dentro da palavra. Jesus disse a Tomé, não só a Tomé, mas ele disse a todos nós. Quando eu entendi isso aqui, eu entreguei minha vida para Jesus, falou, Jesus, a partir de hoje o Senhor é o meu caminho, o Senhor vai ser a verdade da minha vida, e eu quero ter um dia uma vida eterna com o Senhor, eu quero conhecer o Pai, eu quero viver do seu lado, eu quero estar... E a partir daquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Muitos não entenderam, falaram por quê? Mas hoje a gente está relatando aqui a respeito disso. Que todo aquele que entender que Jesus é o único caminho vai se entregar a Ele, vai abandonar tudo aquilo que não vai te levar ao Senhor, todo nome que não vai te levar ao Senhor, você vai abandonar. Vai ser difícil? Vai, porque você vai estar lutando contra você mesmo. Tudo aquilo que você aprendeu, que às vezes você não sabia que não ia te levar ao Senhor, mas você vai estar entendendo hoje que a verdade é essa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que vai te levar a Deus. Ele é o caminho, ele não é os caminhos, tem vários nomes, vários caminhos que dizem que levam ao Senhor, mas não existe esses caminhos é um atalho que vai te levar à perdição. É um atalho que vai te fazer sofrer no dia do arrebatamento. E nós estamos aqui mostrando para vocês que Jesus disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Olha que tremendo. Olha que tremendo. E quando ele fala isso, ele está nos chamando a aceitar Ele como o nosso único e fiel Salvador, meus irmãos. Não sei o que você está passando, onde você está agora. Você vai estar vendo essa live, você que está vendo. Mas saiba que Jesus, Ele é o único caminho. Né? Aqui no capítulo 14 de João, versículo 1 ao 6, aqui a gente leu aqui, Jesus dizendo que está preparando morada para nós. E quando essas moradas estiverem prontas lá, Ele vai nos buscar, para que a gente venha viver com Ele, Ele viver conosco. Então espera mais um pouco. Mas eu estou passando por tanta luz, já não estou aguentando mais. Espera mais um pouco, Jesus está aí agora, envolvendo a tua casa, a tua vida. Não sei qual era o problema que estava te afligindo, mas Jesus está aí agora para te dizer, espera mais um pouco. A situação que você está vivendo, Jesus tem como contornar ela, tem como reverter ela, tem como restaurar ela. Domingo, dia 20, vamos estar celebrando a Páscoa, a ressurreição. Jesus, tudo aquilo que estava morto na sua vida, às vezes a sua fé estava morta, às vezes você nem sabia qual era o caminho, nem para onde você vai, nem qual era o caminho que você devia seguir para ser arrebatado, para ser salvo. E Jesus te instruiu aqui agora no versículo 6 de João, capítulo 14, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, a ressurreição, a Páscoa, vamos celebrar isso dia 20. A ressurreição. Que essa ressurreição esteja na sua vida. Que você tenha uma vida mudada, moldada por Jesus a partir desse momento. Você que estava vivendo uma vida de opressão, você que estava deprimido, você que estava oprimido, Jesus está aí para te curar nessa manhã, está aí para mudar a sua mente, arrancar os pensamentos negativos que você estava tendo, os sentimentos que você estava tendo. Jesus está arrancando aí agora nessa manhã toda a seta inflamada do maligno que estava vindo sobre a sua mente direto. Você não vale nada, você não presta, você pecou, você errou. Há outras situações que levantaram, seja na saúde, ou seja na família. O inimigo falando, aí não tem mais jeito, aí como é que você está vivendo? Jesus manda falar que tem jeito sim. Lá em Lucas 1:37, nos fala que Deus é um Deus do impossível. O impossível Deus está fazendo aí agora na sua vida. Deus venha blindar a mente de cada uma dessas pessoas, venha lavar a mente deles com teu sangue, o sangue do Cordeiro Pascual. Glória a Deus. O Cordeiro que morreu lá na cruz para nos dar vida eterna. O Cordeiro que ressurgiu, ele morreu como um cordeiro, mas ressurgiu, ressuscitou como um leão. Amém. O leão da tribo de Judá, aquele que está aí para te salvar, para transformar a sua vida. Lembre sempre de João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse a Tomé que não sabia
para onde ia e nem sabia qual era o caminho. Jesus disse para ele, não só para ele, mas para nós. Eu aceitei Jesus quando entendi isso. Jesus disse para Tomé e para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer se salvar, se você não quer viver no dia da tribulação, após o arrebatamento, se você quer ser salvo por Jesus, se você quer ser arrebatado, confessa Jesus como seu único e fiel Salvador e agora. Da sua própria boca diz aí: Jesus, eu me arrependo de todas as minhas falhas. Eu confesso a Ti, Jesus, como meu único e fiel Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e seja comigo até aquele grande dia onde o Senhor vai vir para nos buscar, como ele diz aqui em João capítulo 14, do versículo 1 ao 6, e aqui ele mostra que ele vai estar vindo nos buscar para que a gente venha morar com ele. Ele está preparando uma morada para nós lá. E ele está nos instruindo aqui que ele é o único caminho. Confesse ele aí como seu único fiel Salvador. A chance é hoje, a chance é agora. Essa live a gente ia fazer ela no monte, às vezes no monte a gente ia ter terminado ela já, né, pastor? Ia ter esse tempo assim que a gente está tendo, um ambiente assim calmo, né? Pra gente estar refletindo mesmo. E Deus usou o missionário Claudionei grandiosamente. A gente já está chegando no final. E deixo para vocês, você é muito especial para Jesus. Não aceita nada menos que isso. E como diz a Bíblia, as pessoas podem falar de vários caminhos, mas biblicamente o único caminho é Jesus. Só ele. Não é igual o Claudionei falou que ele está falando, nem eu. É a palavra. Aleluia. Então que a gente possa ter essa reflexão que o único caminho é Jesus e reconhecer os erros, pedir perdão pelos pecados, aceitar Jesus. Isso não está te diminuindo, não. Isso só mostra o quanto você é dependente de Deus e o quanto você quer Deus na sua vida. Amém? Amém. E não esquece que você é mais que vencedor. Você é um projeto que nasceu para dar certo. Deus, Aleluia. Jesus, ele investe em você todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. É tremendo. A gente trouxe esse tema, arrebatamento. Não é a gente que trouxe, quem trouxe em nossos corações foi o próprio Deus. Né? Que a gente não quer ver os nossos familiares ficando para trás nesse grande dia. Nós não queremos ver os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, nossos primos, nossos tios, os nossos amigos. Nós não queremos ver vocês ficando para trás nesse grande dia, nossos pais. Não queremos. Nós abordamos esse tema porque é uma oportunidade que estamos tendo de falar que Jesus está voltando, né? E o arrebatamento está próximo, meus irmãos. Muitos vão ficar e vão entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida só no dia da tribulação. Muitos vão entender só naquele grande dia. Mas vai ser mais uma chance que Deus vai estar dando. Mas vai ser um tempo de muito sofrimento. Mas Jesus está dando uma orientação aqui a vocês, né? Que ainda há tempo. O arrebatamento ainda não aconteceu. Tem tempo de ser arrebatado ainda. Pastor? Amém. Essa live que Deus instruiu a gente para fazer é uma chance que Ele está dando para todo mundo, para nós todos. Para nós também. Para nós, para a Claudionei, para mim, para vocês. É uma chance que Ele está dando para nós de rever os nossos conceitos, né? Receber Jesus, ter uma transformação de vida. Eu sei que às vezes incomoda um pouco ouvir algumas coisas, mas coisas que vai trazer bem pra gente, porque quem ama, ele exorta, a própria palavra diz. Então Deus ele está nos exortando aqui essa manhã, nos ensinando, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem, assim como a gente com os nossos filhos, a gente exorta, a gente quer o bem deles, e assim é Jesus com a gente. Aleluia. É forte. A gente vai fazer uma oração aqui agora, para estar finalizando. Eu gostaria que você colocasse a mão na altura do seu peito, fechasse seus olhos. A gente não sabe o que você estava passando até aqui, mas a gente sabe que existe um Deus que é capaz de mudar essa história.
E Ele é tudo para nós. Não há riqueza maior que Jesus Cristo. Ele é a pedra preciosa que nós encontramos e largamos tudo para ter essa pedra preciosa em nossas vidas, que se chama Jesus Cristo. Né? Então vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, nesse momento, ó Deus, eu oro pela vida minha, a vida do pastor Paulo. Eu peço que o Senhor venha, ó Deus, envolver a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor venha envolver a vida daqueles que estão vendo essa live, Pai. Aqueles que estiveram com a gente desde o princípio da live, aqueles que vão ver essa live, meu Pai. Que o Senhor venha transformar a vida deles, ó Pai. Que eles venham entender que o arrebatamento está próximo, que a sua volta, Jesus, está muito próxima. Ó Senhor, a Bíblia também nos fala que lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22, que no fim dos tempos, o Senhor ia abreviar os dias, meu Pai, para que os seus não se percam, e todos nós sabemos que os dias estão passando muito rápido. Então, porque estamos vivendo os últimos dias. Eu peço, meu Pai, que o Senhor envolva a vida, meu Deus, da minha família. Amém. A vida da família do pastor Paulo, a vida da família de cada um ouvinte dessa live. Ó Deus, envolva a vida das minhas irmãs, a vida dos meus sobrinhos, a vida, meu Pai, dos meus pais, a vida da minha esposa, da minha filha, a vida dos meus sogros, cunhados, dos meus primos, dos meus tios, das minhas tias. Ó Deus, que eles entendam, meu Deus, os meus amigos, meus vizinhos, os amigos do pastor Paulo, os parentes deles, os tios, primos deles, os sobrinhos deles, os pais, cada um, os vizinhos da esquerda e da direita, do bairro, da cidade. Ó Deus, que eles entendam que Jesus é o único caminho. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai ser arrebatado, ninguém vai ser salvo se não for por esse caminho que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tirou uma dúvida que Tomé estava tendo aqui no versículo 5 do capítulo 14 de João. Tomé disse: Jesus, não sabemos para onde vamos e nem sabemos qual é o caminho que devemos seguir. E Jesus disse, deu essa resposta para Tomé, deu essa resposta para mim, para o pastor Paulo, para você que está vendo essa live, que Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade, a vida que vai nos levar até o Pai naquele grande dia. Aleluia, que o Senhor venha envolver a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e grandioso Pai, sim, Deus, ainda na sua presença nessa manhã, Senhor, nós oramos para que Jesus, todo Pai, pensamento negativo na mente das pessoas que estão vendo essa live, que ainda vai ver, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que elas possam entender o quanto o Senhor as ama, sim, o Deus, quanto o Senhor é bom para com elas. Oh, glória. Senhor, dá uma direção positiva Sim, para meu essa Deus, pessoa em nome de Jesus. em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. abençoe esta casa, abençoe essa família, Sim, Pai. meu Deus. Que a sua presença esteja na vida de cada família aqui representada Em nome de nessa Jesus, manhã. meu Deus. E Deus, que em nome de Jesus, o Senhor vem estar conosco hoje, amanhã e sempre. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. A gente já está finalizando essa live. A gente pede que os irmãos venham nos ajudar a levar a palavra mais adiante. Se inscreva nesse canal, palavras que fortalecem, nos dando um apoio, compartilhando esse vídeo. Esse é um vídeo muito sério, um alerta para a humanidade. Compartilhe o máximo que vocês puderem para os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, mas não deixe de compartilhar essa alerta, não. Pode estar sendo a última chance que Deus está dando, e a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, que dia vai ser. Compartilhe, a gente também vai postar esse vídeo lá no YouTube, o canal também Palavras que Fortalecem. Nos ajude compartilhando, nos ajude seguindo esse canal para que vocês venham receber mais vídeos. Se o arrebatamento não for hoje, se Deus permitir, a gente passar mais dias aqui nessa terra, a gente vai ter outras lives, e vai estar aqui no Instagram, vai estar lá no YouTube. E que vocês nos ajudem a levar a palavra. Vocês conhecem pessoas que a gente não conhece. Vocês conseguem enviar essa live para pessoas que a gente não consegue. Então nos ajude a levar essa palavra, o arrebatamento, essa alerta para a igreja, essa alerta para a humanidade. Nos ajude compartilhando. Faça isso pelos seus amigos, faça isso pela sua família. Compartilhe para que eles entendam o único caminho que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém?
Que Deus Amém. abençoe poderosamente em nome de Jesus, né, pastor? Amém. Nós agradecemos demais a todos vocês aí que estão caminhando com a gente, aqueles que vão chegar, vão caminhar, e é isso aí. Compartilha, curte aí, e Deus abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço aí, nosso amigo Edirley, a minha irmã Cleide, o Alexandre, todos vocês aí, o Guilherme também, que está vendo a live aí, todos vocês que participaram da live, que ainda vão ver essa live. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é um alerta para a humanidade, o arrebatamento. Jesus está voltando. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Demais,